Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu estava surpreendido, eu estava na reunião ontem com os meus patronos Gold. Para quem não sabe, eu tenho uma categoria de apoio que são meus patronos Gold, são as pessoas que contribuem com $50 por mês, e a gente faz as nossas reuniões. É uma reunião como se fosse de Zoom, né, Google Meets, onde a gente estava discutindo, cada um estava ouvindo opinião, a gente estava discutindo a reforma do judiciário, no caso, na reunião, e de repente começaram a chegar os vídeos do que estava acontecendo na Bolívia. E junto desses vídeos começaram a vir notícias de um golpe de Estado. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que estava se passando na Bolívia. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente arrollado, ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta, está prácticamente destrozada, este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado. Ahí hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir, entendemos que lo van a abrir nuevamente. Han abierto la puerta de Palacio Quemado, este vehículo ha roto prácticamente, ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido y nuevamente los militares ya toman prácticamente Palacio Quemado, las puertas, lo que hasta hace algunos minutos no podían porque habían policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial. No sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás. No primeiro momento, quando vi isso, eu falei, não se trata de um golpe. Estranhei, porque a gente sabe, essas imagens aqui, blindadas, etc., isso aqui não é, normalmente golpe não é assim. A gente aprendeu recentemente no Brasil e nos Estados Unidos que golpe normalmente tem que ter a figura de alguns tiozões com a bandeira do Brasil, no caso com a bandeira da Bolívia. Não vi nenhum tiozão com a bandeira do país. Não vi ninguém rezando terço. Não rezou terço, não é golpe de Estado. Não vi ninguém cantando o hino da Bolívia. Não vi, não tinha. Não vi vendedor ambulante. Então, não configura golpe de Estado. A gente percebeu isso na hora, que não era um golpe de Estado. Mas aí vieram as notícias em seguida, dizendo, não, era um golpe, mas o golpe não foi adiante. E aí eu estava conversando, procurei muita gente, inclusive uma amiga que trabalhou no governo do Evo Morales na Bolívia, e não estranhe, eu tenho amigos das mais diversas esferas. Quando eu digo que eu tenho bastante tolerância política, é disso que eu falo. E ela falou, olha, nem eu sei o que está acontecendo aqui. Tá estranhíssimo isso. Essa história tá estranhíssima. Então, para me ajudar a desvendar essa história, eu vou chamar o coronel da reserva do Exército Brasileiro, meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas e companheiro de igreja no domingo também, o coronel Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Pois é, né, Paulo? A gente, quando pensa que está tudo mais ou menos certo, que a gente pode colocar os olhares lá no Gilmar Palusa, você me sai com essa aí da Bolívia, né? Pô, a gente tava ontem à noite, eu tava já no modo relax, os caras me resolvem fazer um golpe fajuto, desfazer o golpe, o presidente da extrema-direita se posicionando contra o golpe. Fiquei muito confuso. Gerson, você é um cara que conhece muito de política da América Latina, meu guru, já teve em vários desses lugares, inclusive em missão, conhece, estuda a fundo. Eu queria que você me explicasse para o pessoal da audiência, primeiro, qual o cenário político na Bolívia? Vamos lá, então é importante a gente olhar para essas imagens que você colocou, trazendo primeiro algumas sinalizações, né? Que você fez obviamente, essa comparação jocosa com o nosso golpe do Brasil, né, lá em Brasília, mas você vê que essas imagens que você está mostrando, esse aí não é o Palácio Presidencial que está funcionando. Esse é o antigo. Então, essa encenação foi interessante porque o presidente ele estava trabalhando no outro palácio, que fica um pouco distante. É bem próximo, mas não é aí. Bom, no entanto, foi feito toda essa invasão e tal, polícia. E o mais estranho ainda
é que eu fiz o contato com alguns amigos também de lá e eles me falaram o seguinte: Gerson, todas as tropas foram chamadas ali para o local, mas sem munição real. O pessoal estava com munição de controle de distúrbio, gás lacrimogêneo, ou seja, você faz um golpe de Estado com armamento não letal. Quer dizer, tá estranho. Depois, ainda mais esquisito ainda, é o fato de que o presidente, que estava em segurança no outro prédio lá, ele se desloca para ir para esse mesmo local para receber os golpistas, né? E aí fala, aí tem toda uma parte que você depois pode provocar. Mas vamos à sua solicitação do contexto. Eu fico muito confuso, Gerson, porque é uma história um pouco sugênis. Você tinha o Evo Morales, depois você teve toda aquela confusão nas eleições, com problemas com observadores internacionais, questão, não vou falar aqui a palavra mágica, mas uma eleição pouco transparente com a vitória da esquerda. Depois você teve uma prisão da presidente, e agora que está, inclusive, falando no Twitter que não apoia esse golpe. E, no entanto, eu estou vendo na Globo News que há uma articulação da extrema-direita global para derrubar a esquerda, etc. Eu fiquei confuso. Você pode explicar o cenário político da Bolívia para a gente? Que eu sei que você conhece. Vamos lá. Então, primeira coisa a gente entender é o seguinte: hoje, quem governa a Bolívia é um representante. Se a gente quisesse comparar, seria a Dilma Rousseff do Lula ou o Fernandes da Cristina Kirchner. Então, primeira coisa que a gente contextualizar... Então, Luiz Arce está para Evo Morales, assim como Dilma Rousseff estava para Lula, digamos assim. Perfeito, fica fácil até para a audiência entender. Então, ele era o ministro da Economia do próprio Evo Morales, ele era amigo pessoal do Evo Morales, e veja que o golpe que aconteceu na Bolívia, ele aconteceu, na verdade, quando o Evo Morales tentou o seu 4º mandato. Vamos lembrar que o Evo Morales ele foi eleito a primeira vez ali em 2006, ele muda a Constituição fazendo aquela receita que todo o Foro de São Paulo fez, né? Seja na Venezuela, seja na Nicarágua, até foi ventilado se fazer na Argentina. E cada país tentou fazer a mesma coisa. No Equador foi feito, no Peru... No próprio Brasil houve essa discussão de aumentar, acabar com o limite de mandato, né? Exato. Então, você vê que a ideia inicial era ele mudar a Constituição, ele conseguiu, e aí só que ele deu uma jogada interessante, aí a primeira semelhança com o Brasil que você pode resgatar, é que ele dominou a parte da justiça, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia, vamos dizer assim, ele nomeou, ele colocou ali o pessoal do lado dele e eles autorizaram não somente a mudança da Constituição, como ele ter uma segunda reeleição que não era prevista no texto constitucional. Por quê? Porque ele argumentou que aquele primeiro mandato dele foi na Constituição antiga, então ele tinha direito a mais 2, então com isso ele fez 3. Só que quando ele estava terminando o terceiro, e viu que não tinha jeito, ele resolveu fazer um plebiscito para ver se eles autorizariam que mudasse a Constituição de novo e ele ficasse um 4º, 5º, 6º. Ele se inspirava muito, obviamente, no Fidel Castro, ele se inspirava muito no próprio Hugo Chávez, mas acaba que o Chávez fica doente, morre, o próprio Fidel Castro, que muitos pensavam que ele não morreria nunca, ele acaba morrendo, mas no caso do Evo Morales, ele queria se perpetuar, fez o plebiscito e aí teve o primeiro problema, porque ele perdeu o plebiscito. Então ele perde, e aí o que ele resolve fazer? Ele vai para a Suprema Corte, o STF, e mais ou menos como o Gilmar Mendes falou, né, que o Lula deve a descondenação e a reeleição dele ao Supremo Tribunal Federal, mais ou menos a mesma fórmula, o Evo Morales olhou para o Brasil e falou assim, eu vou aplicar essa aqui também. E aí o Supremo Tribunal Federal me saiu com uma sensacional lá, o boliviano. Ele disse que era um atentado aos direitos humanos não permitir que o Evo Morales concorresse a 4ª vez. Aí pegou mal, porque aquele mesmo tribunal que você foi em Washington apresentar suas denúncias, o pessoal foi lá e disse, olha, não dá. A OEA falou assim, olha, essa daí tá difícil de engolir, dizer que é direito humano não deixar o pobrezinho concorrer a 4ª vez. E aí, as Forças Armadas, e é importante esse ponto, porque aí é que entram as Forças Armadas. Eu estive com militares bolivianos lá no Haiti,
e eles me explicavam a situação do Evo Morales. Eles diziam o seguinte, coronel, mi coronel, né, como eles falam, a situação é a seguinte, a gente vai empurrando com a barriga até que o Evo Morales vai ter uma hora que ele vai ter que ir embora. Pô, já ouvi isso antes em alguma força armada da América Latina, não sei onde foi. Pois é, então o que eles fizeram? Eles foram aguentando, mas só que o Evo Morales resolveu dar essa de não sair, e as Forças Armadas, na época, elas apoiaram o movimento popular, dizendo, olha, quarto mandato não dá, a população se rebela, há um grande movimento, e o Evo Morales ele acaba fugindo para o México, depois ele vai para a Argentina, e o que aconteceu? Ninguém queria assumir a presidência, Paulo. Eles foram assim, bom, o que a Constituição diz? O vice eu não quero. Aí foi para o presidente do Senado, eu também não. Aí foi aquele negócio, sobrou para a Yannis, que era vice-presidente do Senado, acho que era uma coisa assim. Sobrou para ela e ela falou, olha, eu vou assumir, vamos fazer um governo interino e vamos convocar novas eleições. Então ela foi super democrática. E ela convocou novas eleições, e o que aconteceu? O Evo Morales, do exterior, atuando ali da Argentina, ele conseguiu aquilo que o Correia não conseguiu no Equador. Porque o Correia passou pelo mesmo processo, igualzinho no Equador, ele foi para a Bélgica, foi para a Europa, fugiu, e ele tentou retornar, perde a eleição, e depois, e o interessante também é que o Correia quase consegue voltar nessa última eleição, eles assassinam o principal candidato, por coincidência, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro ali, com aquele atentado, só que no caso do Equador funcionou, eles assassinaram o candidato presidencial há 2 semanas do primeiro turno. Que era um jornalista, né? Era jornalista também, era um cara muito ativo, mas ele era principal inimigo do Correia. E a candidata do Foro de São Paulo, e do tráfico de drogas, ele claro, era um cara ele muito opositor. O tráfico de drogas, e ele, inclusive, ele dizia que ela, a candidata do Correia, dizia que se ela fosse eleita, ela ia trazer o Correia de volta. Ou seja, ela ia conseguir chamá-lo para ser ministro, uma coisa assim. Bom, conclusão, no Equador não funcionou, o Noboa foi eleito e tal, mas na Bolívia, o que acabou acontecendo é que sim, o Arce foi eleito, ele era o preposto do Evo Morales, o Evo Morales volta aclamado lá pela população de esquerda, há um grande movimento de esquerda na Bolívia, e ele volta, só que aí acontece o problema que eu quero comparar com a Dilma para o pessoal entender. Imagina que a Dilma, ela está lá no primeiro mandato dela, tal, gostou de ser presidente, e aí ela chega e fala assim, olha, eu vou mobiliar o STF e vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o Lula retornar, não. O Lula não pode ser inocentado, eu não quero concorrer com o Lula, não. Eu quero ficar eu mesma no poder. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Arce, porque o Arce, ele mobiliou a Suprema Corte lá da Bolívia, eles negaram a possibilidade do Evo Morales se candidatar no ano que vem, porque ele diz que vai se candidatar, achou o Partido Socialista lá da Bolívia, e o Arce hoje, em tese, ele é o arqui-inimigo do Evo Morales. Eu digo em tese, porque é muito difícil a gente conhecer esses bastidores, seria mais ou menos como se fosse uma briga entre o PT e o PCO, né? Porque de vez digamos, uma ala se a Dilma tivesse quisesse ficar no poder e o Lula quisesse voltar, uma briga interna dentro do PT, digamos assim. Exato. Só que... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.